Confiar as poupanças de uma vida aos bancos tornou-se hábito com o passar das gerações, pela segurança e solidez que representavam. Mas só nas últimas semanas vimos o Silicon Valley Bank a falir, a Credit Suisse a fundir-se num cenário de emergência com o UBS, literalmente dois dos maiores bancos do mundo. Uma desconfiança que me faz com toda a legitimidade questionar se continua mesmo a valer a pena depositar todo o nosso dinheiro nestas instituições com perspectivas de receber migalhas em troca. Será que não existirão melhores opções com um igual grau de risco? Como temos visto, não é assim tão reduzido como nos fazem crer? E porquê é que o panorama da oferta de produtos financeiros tradicional é tão pobre? A banca, como qualquer outra indústria, é um negócio. Ora, sendo os constituintes desta indústria empresas, o seu objetivo primordial é maximizar o lucro. Como é que o tornam possível, precisamente? Captar depósitos permite aos bancos emprestar capital aos seus clientes, cobrando por isso juros, e ter liquidez suficiente para também realizar investimentos próprios. É precisamente neste juro, ou melhor, na margem, que está o ganho entre o que o banco paga por deixarmos lá as nossas poupanças e o custo do empréstimo cobrado a um terceiro. Ao ganharem mais com quem pede dinheiro emprestado do que pagam a quem lhes cede o património, há lucro. Nesta lógica, o preço para o consumidor da operação de um empréstimo vai ser sempre maior do que o benefício recebido pelo seu depósito. Mas no fundo, pode parecer que não, mas estamos a conceder financiamento às instituições bancárias e, como tal, devemos ser recompensados por isso. A nossa expectativa tem de ser a de um aumento no valor do nosso investimento com o passar do tempo, levando-nos aqui a um impasse. Se é um nosso investimento e se ele próprio é a base que permite aos bancos gerar as suas receitas, não devíamos ser bem remunerados por isso? Devíamos, mas não somos. Só como exemplo, as taxas de juro oferecidas aos clientes, neste momento, são muito inferiores à inflação. O significado disto é, em termos reais, os nossos depósitos perdem valor todos os dias. O engraçado é, do lado dos financiamentos, as taxas de juros não pararem de subir, refletindo-se, por exemplo, nas prestações dos créditos à habitação que têm vindo a disparar. Resultado, nos últimos trimestres e semestres são batidos recorde atrás de recorde de lucros no setor bancário. Não surpreende ninguém porque esta se tornou a realidade, a dos depositantes se habituarem a ter o dinheiro no banco pela tal segurança e confiança no sistema, sujeitando-se a perder poder de compra por não procurarem opções mais justas. Nem todas as aplicações disponibilizadas pelos bancos têm a mesma rentabilidade, algo que é variável mediante o risco. Quanto maior for, maior o potencial de retorno. A opção mais comum, que à partida todos usamos no nosso dia-a-dia, são as contas à ordem. São literalmente as contas de onde vamos buscar os fundos para os pagamentos e transações do dia-a-dia. A grande maioria, como sabemos, não oferece remuneração absolutamente nenhuma, mas há 2 ou 3 casos que o fazem, ainda que com um juro baixíssimo. Por exemplo, no Banco Big, a taxa anual nominal bruta é de 0,05%, e no BNI é o dobro, imagine-se, 0,1%, mas apenas para as quantias entre os 1.000 e os 5.000 euros. Eu avisei, as condições são absurdas. Seguem-se os depósitos a prazo, com remunerações mais elevadas face às contas à ordem, no entanto pressupõe-se uma imobilização total do capital. Ou seja, não podemos mexer no nosso dinheiro por um período acordado, correspondente ao prazo do depósito. Existindo a necessidade da movimentação, tem lugar uma penalização, perdendo-se o direito ao juro pré-estabelecido. Uma taxa normalmente situada abaixo de uns fabulosos 2,5% nos melhores cenários, muito abaixo da inflação. Ou seja, continuamos a perder dinheiro e nem temos liberdade de movimento. Isto porque o banco quer ter uma garantia de liquidez durante esse período para garantir que lhe é possível usar o depositado para investir ou emprestar. Por último, as contas poupança, funcionando de forma semelhante aos depósitos a prazo, contudo, sem a existência de um período propriamente estipulado para a imobilização dos fundos. Quanto mais tempo ficarem retidos, maior a remuneração final. A Caixa Geral de Depósitos oferece uma taxa de 0,005%. Em 40 anos, se contribuíssemos 100 euros por mês, conseguíamos arrecadar 48.000 euros, somados de 48 euros em juros. Ao fim deste tempo todo, a remuneração dava para um jantar. E nessa altura, se calhar, nem isso ao ritmo inflacionário que vivemos. A melhorzita, ainda assim, é a do Open Bank, do Grupo Santander, com uma taxa de 2,75% até aos 10.000 euros depositados durante os primeiros 6 meses. E depois disso, 1,05%. Portanto, benefícios em termos de remuneração não há. Onde a banca tradicional ganha alguns pontos, diria talvez na conveniência. Ou seja, já existe alguma infraestrutura, podemos levantar dinheiro no multibanco, fazer transferências e operações normais do dia-a-dia entre bancos. Do outro lado da balança ficam os custos de manutenção, os custos de transação, as despesas de câmbio, as taxas de levantamento e as penalidades nos depósitos a prazo. Tudo junto pesa muito.
Já vimos que as opções tradicionais à nossa disposição são, por falta de melhor termo, uma absoluta miséria. Em qualquer que seja a vertical, contas à ordem não remuneradas, depósitos a prazo com 1% de juros, contas de poupança com 0,25%, planos de poupança reforma com capital garantido com 0,012%. Este último é mesmo brincar com a cara das pessoas. O slogan deste fundo é a opção musculada para quem quer rentabilidade. A sério? Enfim, mas eu não posso estar a dizer que estas são opções com retornos baixos comparando-os com os de um investimento em ações, por exemplo, com um risco muito superior. Se há uma coisa que todos têm em comum é terem um risco muito reduzido, em última instância, o da falência do banco. Portanto, olhamos para outras alternativas mais aceitáveis com este mesmo nível de segurança. São caso disso as contas à ordem remuneradas, que combinam a flexibilidade da movimentação do capital das contas à ordem com as taxas de juros dos melhores depósitos a prazo tradicionais. São produtos relativamente recentes e que a maioria dos bancos está reticente em implementar porque, enquanto do nosso lado se combinam mais benefícios, do lado dos bancos significa remunerarem os seus clientes consideravelmente mais por uma liquidez menos segura. No final do dia, a verdade é que mesmo os que a implementam acabam por ter algumas restrições. Por exemplo, a conta remunerada do Banco Inter oferece 3,6% de taxa anual nominal líquida no primeiro ano e 1,44% no segundo em contas até 5.000 euros. Fala-se muito nisto, mas o benefício máximo ao longo destes 2 anos é a módica quantia de 252 euros. Sem dúvida que é melhor que os míseros cêntimos a que nos acostumamos, mas ainda está francamente longe do potencial máximo. Um potencial que só pode ser atingido com opções mais modernas, de empresas com todo um status quo para quebrar, uma ideia generalizada de sempre foi assim e para sempre assim será. Opções como a conta à ordem remunerada a 2% por ano até aos 50.000 euros da Trade Republic, o patrocinador deste vídeo. Como quem diz, eu hoje deposito 10.000 euros na minha conta da corretora através do primeiro link da descrição, não preciso de aplicar o capital em rigorosamente nada e imaginemos, vou mantendo sempre ali uma média na conta a rondar esses valores, sendo que posso movimentar o dinheiro quando quiser. Daqui a 5 anos apetece-me tirá-lo de lá, vou buscar 11.050 euros. Para comparação, na maioria dos bancos do nosso dia-a-dia ganharíamos uma mão cheia de absolutamente nada. Mas então, qual é a contrapartida? É a segurança, de certeza? Não de todo. Arriscar-me-á a dizer que é ainda mais seguro ter o dinheiro na Trade Republic do que numa entidade portuguesa. A razão é simples. É regulada na Alemanha, supervisionada pela BaFin, a Autoridade de Supervisão dos Mercados alemã, uma das mais severas da Europa, pelo Banco Central Alemão e está abrangida por toda a legislação do Banco Central Europeu e da União Europeia, significando que todos os fundos à ordem estão assegurados até ao limite de 100.000 euros por investidor. A cereja no topo do bolo é, para além de disponibilizar esta conta à ordem remunerada, ainda podermos beneficiar de toda a oferta de produtos financeiros com outros tipos de risco, com baixas comissões típicas de uma corretora online. Isto, claro, apenas para quem fizer sentido. Para quem não quiser, pode simplesmente limitar-se aos 2% garantidos. Mas, entretanto, para os menos aversos ao risco, o compromisso principal da Trade Republic é precisamente ajudar as pessoas a pouparem e investirem no longo prazo. Uma missão com início em 2015 na Alemanha, onde é o intermediário financeiro para investimentos mais popular, agora expandindo-se para mais 17 países na Europa e desde novembro de 2022 estabeleceu a sua presença em Portugal também. O seu serviço mais popular são os planos de poupança, nos quais podemos definir contribuições periódicas e automáticas para qualquer ETF ou ação disponível na plataforma, com uma comissão de 1 euro apenas no primeiro reforço. É tão simples como, depois de criar conta, abrir a app, clicarmos no ícone com as 2 setas cá em baixo e depois em criar plano de poupança. Pergunta-nos então onde gostaríamos de aplicar o nosso capital. A título de exemplo vou optar pelos ETFs. Sem qualquer critério vou selecionar o primeiro, criar plano de poupança, dizer que quero fazer reforços mensais, no início do mês, no valor de 50 euros e, finalmente, criar plano de poupança. Tanto para o investimento no longo prazo como para estacionar algum capital à ordem, a Trade Republic parece-me ser uma excelente opção e, se vos parecer a vocês também, o primeiro passo é, como disse, criarem a vossa conta através do primeiro link na descrição. Atenção, eles não praticam estas taxas de retorno por caridade, há motivos muito claros para o fazerem. Em primeiro lugar, são o novo miúdo no quarteirão e, como tal, têm tudo a provar. Se forem pelas mesmas práticas da indústria tradicional, não conseguem desromper nada. Ou seja, para ganharem cota de mercado, para trazerem mais olhos e utilizadores para a sua plataforma, assumem estes 2% como um custo de marketing. Em segundo lugar, porque confiam na qualidade do seu produto e sabem que existe a probabilidade de alguém se aventurar na aplicação, gostar do
que vê e talvez passar a usá-la para outros fins, eventualmente para a diversificação das suas aplicações financeiras. Em todo o caso, é sempre uma situação win-win. Outra potencial escolha, agora mais famosa, cada vez mais na voga, são os certificados de aforro. Em breve hei de fazer um vídeo em detalhe sobre o tema, mas simplificando, é um investimento que consiste nada mais nada menos que na compra de dívida pública portuguesa. O risco é na mesma praticamente nulo, já que tem a garantia do Estado, o potencial de retorno tem um limite máximo de 3,5% ao ano e a capitalização dos juros é trimestral. É um produto criado pelo Estado com o intuito de atrair investidores mais pequenos, tentando puxar algum do financiamento da banca para a República. A sua subscrição é feita através do sistema Aforronet ou indo pessoalmente a uma loja CTT ou Espaço Cidadão, sendo possível levá-la a cabo com no mínimo 100 euros, no máximo 250 mil euros. Esta resistência dos bancos portugueses em oferecer produtos financeiros minimamente atrativos torna-se muito difícil de justificar perante o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu. Isto porque, à partida, sendo mais caro irem obter financiamento por essa via, faria sentido tentarem ser mais arrojados na captação de depósitos. Mas então, por que é que não tem acontecido? A razão mais óbvia é a falta de concorrência. São muito poucas as instituições portuguesas e operam num espaço de coexistência muito limitado, não sentindo qualquer tipo de pressão para oferecer produtos mais justos. Como termo de comparação, basta olharmos para a realidade dos Estados Unidos. Contas à ordem a remunerar 4% é mato há anos, cartões de crédito com regalias decentes idem, contas sem comissões nem se fala. É inegável esta falta de competição se traduzir em preços elevadíssimos e num serviço de qualidade inferior. Não há mais, portanto é o que é. Podemos olhar também para o grau de eficiência da banca tradicional. Precisam todos de escritórios megalómanos inúteis, se for preciso todos vazios, de 20 pessoas para desempenhar a função de uma, de processos desatualizados com 1000 passos facilmente substituíveis por um clique. A lista é infindável. Com este tipo de estrutura, com os custos operacionais absurdamente elevados, é normal que haja uma transferência para o consumidor final expressa na forma de taxas, comissões e produtos pouco atrativos. Certamente também existirão outros fatores externos, nomeadamente a sua vontade em gerir a incerteza e o risco da operação face ao enquadramento económico atual, mas no final de contas, todas essas externalidades afetam de igual modo as alternativas modernas e não é por isso que nos deixam de dar boas condições. Se já estiverem a pensar mais à frente, talvez numa estratégia de investimento para a reforma, sugiro que vejam de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal para mais vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.